Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos esta mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Amados, essa semana eu estava pensando acerca de nós, né? Acerca de nós, nossa vida enquanto ministério. Isso porque nós começamos esse ministério há 16 anos, os irmãos sabem disso, eu tenho falado bastante vezes essa situação. E foram muitas e são muitas as experiências que nós temos enfrentado. Nós temos passado, muitas pessoas foram agregadas a nós desde o princípio. Começamos com 16 pessoas. E muitas pessoas também foram desagregadas de nós também, do nosso meio, nossa comunhão. Uns vão, outros vêm. E de sorte que, pela graça de Deus, como nós cantamos agora há pouco no segundo hino, nós ainda estamos aqui empenhados em ministrar essa palavra que nós temos recebido de Deus, em comunicá-la a outros e também experimentá-la, cada um de nós numa experiência pessoal, individual, crendo que estamos num processo de crescimento espiritual. Entretanto, é nos momentos de crise, quando nós sentimos que há aquele momento que no caminhar bate aquele desânimo, bate aquela tristeza, aquela nostalgia, muitas vezes, e nós sentimos então que estamos num momento um tanto crítico, espiritualmente falando. Isso é natural, os irmãos não se espantem com isso, porque até certo ponto, todos nós e todas as pessoas passam por esses momentos, porque a vida ela tem altos e tem baixos também, não é somente num único ritmo, né? Agora, é importante que quando nós passamos por momentos difíceis, momentos em que o nosso coração às vezes vacila, ou oscila, ou mesmo duvida, numa dúvida semi-inconsciente, mas tem essas coisas, é importante que nós paremos um pouco e venhamos a refletir acerca dos motivos, das razões que porventura nos fazem desanimar frequentemente. O certo é que nós temos que prosseguir. Nós não podemos parar. A verdade é que, a despeito de toda e qualquer fraqueza, toda dificuldade, nós precisamos extrair forças, ministrar forças uns aos outros e clamarmos ao Senhor por força espiritual para que nós possamos prosseguir na verdade, sendo edificados, para que assim nós possamos vencer, chegar naquele último dia, estarmos completamente vitoriosos em pé na presença de Deus. E foi pensando nisso que me veio o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 33, ou do versículo 13 até o final, quando relata aqui um episódio de 2 discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús. E eu quero abstrair daqui desta porção, dessa experiência desses discípulos, alguns princípios. Eu quero extrair daqui alguma coisa que nos oriente, alguma coisa que nos ajude a compreender o processo no qual nós estamos. Os irmãos, pensem comigo, se os irmãos quiserem acompanhar, poderão fazer a leitura completa em casa. O texto está em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. É a parte integral que narra a experiência de 2 discípulos de Cristo. Eu quero que os irmãos pensem comigo neste momento, porque certamente a experiência desses 2 discípulos, elas ilustram a nossa experiência muitas vezes. Na verdade, quando nós lemos as histórias bíblicas, nós não temos que ficar apenas pensando nas personagens, naquele tempo, senão que nós devemos
abstrair os princípios da experiência dessas pessoas e trazê-las para a nossa experiência, para que nós possamos identificar a verdade de Deus para nossas vidas, nesta ou em cada uma das porções das Escrituras que trazem essas experiências. Ou seja, a Bíblia não nos traz essas histórias apenas para você conhecer as histórias, mas para que você possa aprender com as histórias dos discípulos, dos apóstolos, e seja dos profetas, do povo de Israel, do Antigo Testamento. Ou seja, todas as histórias bíblicas, elas visam nos ensinar algo acerca da experiência com Deus, da vida com Deus, para nos fortificar. Nós temos aqui, então, um episódio que ocorreu por ocasião da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Havia ali os discípulos, inicialmente, os irmãos reflitam comigo, que quando Jesus entrou no cenário do seu ministério, ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade, diz a Escritura, ele foi batizado no Rio Jordão, depois ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Ao sair do deserto, logo então ele começou o seu ministério. E então ele aproximou-se de um e de outro, e foi chamando pessoas a que ele havia escolhido para segui-lo ministerialmente. Estavam lá, digamos, Pedro, estava João, estava Tiago, André, Filipe e tantos outros, e eles estavam cada uma nas suas atividades normais. Então, pensem comigo, havia ali pescadores, havia ali cobradores de impostos, havia pessoas de diversas profissões, que tinham suas vidas, viviam suas vidas, até que Jesus, ao entrar na cena do seu ministério, ele vai chamando um a um, convidando para ser seus discípulos. Disse para João, olha, você venha e me segue, Pedro, Tiago. E eles foram seguindo, isso porque já havia neles, certamente, uma esperança de que o Messias viria algum dia. Então, era corrente naquele tempo que o Messias logo haveria de aparecer para instaurar o seu reino. Então, quando Jesus apareceu chamando-os para que eles pudessem segui-lo, logo então, por uma operação do Espírito Santo, esses discípulos se dispuseram. Até então não eram discípulos, né? Esses homens, trabalhadores, pescadores, se dispuseram e se tornaram discípulos de Cristo. E este é um momento muito singular. O começo da experiência com Cristo é muito singular porque ela envolve muita alegria, ela envolve muito entusiasmo. Imagine você há tanto tempo ouvindo que o Messias virá, que um dia o reino será reestabelecido, que o trono de Davi será trazido de volta, que o Senhor vai levantar um reino eterno, e o rei será o próprio Messias de Deus, que vai trazer a lei, e que vai subordinar e subjugar todas as nações. E de repente esse Cristo aparece, esse Messias, ele surge nesse cenário. Então, logo os discípulos, ao abraçarem aquela esperança e aquela fé no Messias, no Cristo de Deus, em Jesus de Nazaré, enquanto Filho de Deus, prometido, então logo foram tomados eles de grande alegria, de grande entusiasmo. Ainda mais quando Jesus realizou o primeiro milagre. Imagine só eles alegres, né, naquele entusiasmo. De repente o Senhor Jesus manda trazer ali 6 talhas cheias d'água, e ele transforma então a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Então os discípulos, ao virem aquilo lá, João capítulo 2, inclusive, versículo 11, diz, nós vimos a sua glória. Então o entusiasmo aumenta, quando eles percebem que, de fato, ele deve ser o Messias, porque, afinal, ele tem poderes miraculosos. Ele transformou a água em vinho. Em seguida, o Senhor falou o sermão da montanha, e então ele curou logo um leproso ao descer daquele monte. E eles viram o leproso ser curado, depois viram a mulher do fluxo de sangue ser curada, viram o paralítico ser curado, o cego de nascença ser curado, eles viram a ressurreição do filho da viúva de Naim, eles viram a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães. Todos os milagres registrados nos evangelhos visavam comprovar a messianidade de Jesus de Nazaré. Todos os milagres visavam demonstrar. O próprio Jesus declarou em João capítulo 5, dizendo, olha, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Então os discípulos, até um certo momento, estavam tomados de um grande entusiasmo espiritual, porque eles pensavam, o rei chegou, o Messias chegou,
e é só uma questão de tempo, é só uma questão de oportunidade, e ele vai instaurar o seu reino, e nós estaremos com ele no seu reino, e tudo vai mudar. Eles viviam, na verdade, uma expectativa escatológica. Interessante porque isso já vão 2000 anos que isso ocorreu, e hoje nós, depois de 2000 anos, também vivemos uma expectativa escatológica, porque nós estamos aqui aguardando, crendo que os dias estão próximos, né? Que o Senhor logo virá. Não há essa expectativa de que nós estamos nos últimos dias? Pois essa expectativa de que nós estamos nos últimos dias era vivida por eles naquele tempo. Eles não imaginavam jamais que ainda haveria um período de 2000 anos à frente. Eles pensavam que lá eram os últimos dias, e logo que viesse o Messias, haveria aquele momento escatológico, aquele momento final, em que o Senhor dominaria sobre toda a terra. Então eles viviam. E diferentemente da nossa expectativa, a deles era muito maior. Porque nós, embora tenhamos a expectativa dos últimos acontecimentos, mas nós ainda temos um problema do espírito de Laodiceia que assopra e constantemente procura esfriar essa expectativa nossa. Já eles não tinham essa questão de Laodiceia, ainda era um tempo de um tanto de ignorância da parte do povo de Israel, eles não compreendiam muito bem as Escrituras. De todo modo, eles tinham uma expectativa muito grande. E eu quero lembrar aos irmãos de que essa expectativa desses discípulos, quando receberam o Messias inicialmente, fala também da nossa experiência, da nossa empolgação, da nossa alegria, quando nós recebemos a palavra de Deus. Quando ela chegou ao nosso coração, que você contemplou, que você viu, e que você provou, e que uma alegria muito grande contagiou o seu coração, contagiou o meu coração. Quantas coisas nós não fomos capazes de realizar e de fazer, movidos por uma energia espiritual, por uma empolgação espiritual, porque nós acreditávamos cabalmente, a gente acreditava, nós tínhamos uma fé muito forte, impressionante, capaz de fazer com que nós fizéssemos e realizássemos muitas coisas, movidos por uma fé empolgante, uma fé espiritual que se movia constantemente dentro de nós. Entretanto, aqui está o grande problema, porque quando a pessoa ela tem essa experiência de Deus, de alegria, o que chamam de primeiro amor, né? O problema é que quando isso é submetido ao tempo, o tempo vai passando, é nesse período, nesse percurso, que nós corremos um grande risco, eventualmente, de ficarmos um pouco enfraquecidos. Isso aconteceu com os discípulos de Cristo, porque quando eles viram que Jesus logo decaiu o semblante numa certa ocasião, depois de eles tomarem a ceia, estavam no cenáculo, diz a Bíblia que o Senhor Jesus foi tomado por uma profunda tristeza, por uma profunda angústia, a ponto de o próprio Senhor demonstrar em palavras dizendo: a minha alma está profundamente angustiada, triste, até a hora de minha morte. Os discípulos não entendiam aquilo. Embora o Senhor tivesse falado muitas vezes que ele passaria pela morte, que ele passaria pelos sofrimentos, mas que ele ressuscitaria, ele entraria na glória. Mas o problema aqui está na expectativa dos discípulos, que muitas vezes não considera as dificuldades. É uma expectativa que não considera o sofrimento, é uma expectativa que não considera a crise, que não considera a cruz. Às vezes é uma expectativa meramente humana, carnal, material, de que nós pensamos que tudo será da melhor maneira possível e de que nós estamos isentos de qualquer dificuldade. Quando eles viram que o próprio Cristo, que é o Messias, aquele que fez tantos prodígios, tantos milagres, agora ele estava suando, e ele estava entristecido, ele estava angustiado, logo os discípulos começaram a se entristecer no coração, e foram sendo tomados de uma tristeza, de uma angústia. Os irmãos sabem da história. Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo morreu, e então chegamos ao capítulo 24 de Lucas, quando registra que 2 discípulos de Jesus agora estavam voltando para a sua cidade de origem. Um dia, provavelmente um casal,
abandonaram a sua aldeia onde morava. Eles moravam em Emaús. Deixaram tudo, largaram para lá e foram seguir a Jesus Cristo. Empolgados, o reino virá. Mas agora eles estavam voltando para casa, entristecidos. Depois de 3 anos e meio, acompanhando o Senhor Jesus, voltavam agora para casa, entristecidos, e conversavam acerca dos acontecimentos. Diz a Escritura que quando eles estavam caminhando, eles caminharam aproximadamente uns 12 quilômetros, era a distância que dava de Jerusalém para Emaús. Disse que o próprio Jesus, agora ressuscitado, aproximando-se deles, perguntou assim: o que vocês andam falando aí? O que vocês estão conversando e por que vocês estão tão tristes assim? E aí eles responderam: ora, será você o único que estando em Jerusalém nesses últimos dias não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus, ressuscitado, perguntou: quais acontecimentos? E eles disseram: não, acerca de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, que fez muitas obras diante de Deus, diante dos homens. Nós até pensávamos que ele iria restaurar o reino de Israel, mas infelizmente ele foi morto. Os principais sacerdotes o entregaram para ser morto, ele foi crucificado. Se bem que dizem por aí, nós já ouvimos alguma coisa nesse sentido, de que ele tenha ressuscitado, mas já é este o 3º dia que tudo isso aconteceu e nada mudou em Jerusalém. Então agora nós temos aqui os discípulos, 2 discípulos, retornando para Emaús, agora numa desesperança, retornando numa tristeza, num abandono daquilo que inicialmente tinha tomado os seus corações. Por que tudo isso? Por que esses discípulos agora voltavam para casa desanimados e desistindo daquilo que primeiramente eles professaram e eles pregaram, inclusive, anunciaram esse reino? E diz a Bíblia que Jesus, então, começando a explicar para eles as Escrituras, começando ali por Moisés, escorrendo pelos profetas, foi anunciando a verdade, a começar lá do Antigo Testamento, lá da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, foi passando pelos profetas, anunciando tudo o que deveria ocorrer com o Messias, como deveria ser. Diz a Bíblia que ele foi pregando até chegar à porta da casa daqueles 2 discípulos, quando então eles pararam, o sol já estava se pondo, e os discípulos disseram para Jesus, sem saber que era Jesus: o senhor não gostaria de entrar e ficar conosco? Afinal, o dia já está declinando, é perigoso que você continue sua viagem, você pode descansar conosco aqui, amanhã cedo você retoma a sua viagem. E Jesus aceitou e entrou na casa deles, de sorte que depois que eles prepararam a mesa, diz a Bíblia que Jesus, tomando o pão e dando graças ao Pai, quando partiu o pão, diz que os olhos dos discípulos se abriram e eles então puderam reconhecer que era Jesus Cristo ressuscitado. Neste mesmo momento, diz a Escritura, eles voltaram de Emaús, agora voltando para Jerusalém, para anunciar o que eles haviam visto, o Cristo ressuscitado. Uma experiência que ilustra exatamente aquilo que muitas vezes ocorre conosco. E pelo menos o final é um final feliz, um final alegre, porque demonstra um bom começo, muitas expectativas, muita alegria, porém um desânimo. Num dado momento há uma declinação da expectativa, uma angústia, uma desesperança, a ponto de eles desistirem e retornarem para a sua vida antiga, sua vida anterior. E eu pensando então sobre esse episódio, falei: Senhor, quais são os princípios aqui dentro dessa história que possa ser extraído para nos inspirar e nos ensinar esse caminho, que é difícil, não é fácil, mas um caminho que certamente vai acabar de maneira muito agradável, muito boa, porque de fato eu tenho plena convicção que todos nós teremos olhos abertos para enxergar a verdade que é Cristo Jesus. E quando os olhos são abertos, então, nós somos libertos de todo medo, de toda angústia, de toda tristeza, de toda dúvida. Ao sermos libertos, nós então recebemos toda a força necessária e suficiente para cumprirmos aquilo para o qual o Senhor nos designou. Então, eu coloquei aqui em 2 pontos, eu quero que os irmãos me acompanhem, quero declarar aqui aos irmãos alguns aspectos dessa experiência.
Primeiramente, quero demonstrar quais são as consequências e depois quero falar sobre as causas dessa nossa dificuldade espiritual. Os irmãos percebem que quando nós olhamos para a experiência dos discípulos, pelo menos 3 passos são dados em direção ao abandono completo. Primeiro, em João capítulo 14, versículo 1, diz que os discípulos, eles se entristeceram profundamente. Até que Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então eles estavam com seus corações conturbados, perturbados. Uma onda de tristeza encheu os seus corações. E aqui está o primeiro passo. Tudo começa a partir de uma tristeza no coração. Ou seja, começou muito bem, feliz, alegre, animado, uma expectativa forte, só que o tempo vai passando e aí acontece um detalhe, nós não vemos a nossa expectativa realizada no tempo em que nós queremos. É o problema do tempo. Ou seja, você começou ali tão alegre, tão feliz, e você então pensava que o Senhor não demoraria muito, quem sabe 5 anos. Inclusive os cristãos, quando falam sobre a vinda de Cristo, têm o costume de ficar conjecturando, né? Quanto tempo você ainda acha que o Senhor vai demorar para voltar? Quando se pergunta assim, uns falam, uns 10 anos. O outro diz, não, 10 anos é muito. As profecias estão se cumprindo todas. No máximo 5 anos. Aí tem outro que diz, não, 30 anos. Aí cada um vai imaginando quanto tempo ainda poderia haver até a vinda de Cristo. E esse período de espera é que é o grande detalhe da vida cristã. Ou seja, se o Senhor vai voltar amanhã, ou se ele vai voltar daqui a 30 anos, ou se ele vai voltar numa geração da qual eu não participarei porque eu poderei morrer antes, isso para nós não importa. Devemos nos lembrar de que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, como muitos a julgam demorada, como o apóstolo Pedro se refere na sua carta. Que o Senhor vai voltar, isso é certo. O nosso problema é que nós somos seres temporais, ou seja, a nossa vida é curta. Nós vivemos aí 50 anos, 60 anos, 70 anos. Quem vive bem vive 80, como o irmão Nivaldo, por exemplo, né? Chega aos 80 anos, 85, não tem isso? Mas, a despeito de 90 anos de idade, 100 anos, isso comparado à eternidade, isso é nada. Então, quando nós nos deparamos com o tempo, nós temos no coração um desejo de que as coisas se cumpram logo, que as coisas aconteçam logo. Se nós pudéssemos ouvir amanhã na televisão, o noticiário, de que surgiu o anticristo, pudéssemos identificá-lo pelas profecias, víssemos o seu governo se levantar, as coisas acontecerem, o arrebatamento dos cristãos vencedores. Já imaginaram que coisa maravilhosa? Como isso não acontece no nosso tempo, ou pelo menos não tem acontecido no nosso tempo, aí nós encaramos esse grande inimigo que é o tempo. O tempo que põe à prova a fé. O tempo que põe à prova a sua confiança. O tempo que põe à prova a sua perseverança. Em Lucas capítulo 21, versículo 19, o Senhor Jesus diz o seguinte, olha, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então nós estamos diante desse primeiro detalhe, o tempo. O tempo que procura nos desanimar. E então, quando nós não ficamos atentos, ao passar 1 ano de experiência cristã, 2 anos, 5 anos, 10 anos, as coisas vão ficando tão naturais e tão corriqueiras e tão ordinárias. Os cultos se tornam ordinários, as canções se tornam ordinárias, a palavra se torna ordinária, os irmãos se tornam ordinários, e tudo vai ficando tão ordinário, tão comum, nessa rotina, que nós somos acometidos logo, muitas vezes sem percebermos a razão, nem o porquê, mas somos acometidos de uma tristeza. Essa tristeza é o primeiro sintoma da desesperança. Os discípulos estavam muito entusiasmados com o ministério de Cristo.
Afinal, todo dia era o pão que era multiplicado, era o cego que enxergava, era o paralítico que andava, era o surdo que ouvia, o endemoniado que era curado, era o morto que era ressuscitado. Mas agora, via-se agora, depois de 3 anos e meio, o próprio Cristo entristecido, cabisbaixo, dizendo: é chegada a minha hora. Aí vem a tristeza. Quando a tristeza abater o seu coração, uma tristeza espiritual, uma sombra espiritual, que gera uma certa dificuldade em prosseguir, você deve se lembrar que essa tristeza é uma inimiga da fé que procura obscurecer o seu coração. Tão logo eles ficaram entristecidos, qual foi o próximo passo que ocorreu? Eles se entristeceram ali no cenáculo da ceia. Ao se retirarem, eles foram para o Getsemane, onde Jesus ali começou a orar. Logo estava ali Pedro, Tiago e João dormindo. Vem a tristeza, depois vem o sono espiritual. Jesus orava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Diz a Escritura que o suor de Cristo se transformava em gotas de sangue, ao passo que os discípulos estavam dormindo. Olha os passos como se sucedem um ao outro e vão ficando cada vez uma situação pior. Primeiro vem o entristecimento, aquela tristeza, não sabe explicar, porque tudo se torna tão ordinário. Depois vem um sono espiritual profundo. Pessoa incapaz de reagir. As coisas estão acontecendo, o Senhor está trabalhando, o inimigo está chegando e os discípulos estão dormindo. É um sono espiritual. Alguém aqui porventura já sentiu alguns desses passos? A tristeza espiritual ou esse sono espiritual que se sucede um ao outro, porque vai se intensificando. Talvez você tenha já sentido essa tristeza, esse sono, mas ainda há outros passos, porque em seguida o que ocorre? Quando chegaram os inimigos que prenderam a Cristo, diz a Escritura que os discípulos se dispersaram. Então nós temos aqui primeiramente a tristeza, então o sono, e depois abandono não. A dispersão. Eles ficaram dispersos, um fugiu para lá, o outro foi para o outro lado. Eles ainda eram discípulos, estavam ainda. Só que a situação, a crise do momento, fez com que eles se dispersassem. E aí aquele povo outrora que vivia juntos, que estavam sempre reunidos ali, buscando, agora estava disperso. Ainda são discípulos, mas estão dispersos, porque o Senhor estava preso. A dispersão é quando você, mesmo sendo um discípulo de Cristo, mas você agora começa a procurar o seu lugar de isolamento. É quando você fala: não, está tudo bem, está tudo certo. Mas lá no fundo você sabe que você está se isolando a cada vez mais dos irmãos. De sorte então que o outro passo depois do isolamento, da dispersão, aí sim, é o abandono. Foi quando depois que Cristo morreu, eles ainda ficaram por ali algum tempo, mas logo nós vamos perceber os discípulos, cada um voltando para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida pregressa. Pedro, Tiago, João e outros 4 foram pescar. Pegaram seus barcos de volta, João capítulo 21, e voltaram à sua vida antiga. Esses 2 discípulos de Emaús agora voltavam para a sua aldeia. É cada um retornando para a sua vida antiga. E nisso consiste a desesperança. Um coração que começou bem, alegre, entusiasmado, feliz, que aclamava o nome de Cristo, que encorajava uns aos outros. Afinal, é muito fácil você estar entusiasmado quando Jesus está curando paralíticos, cegos, leprosos. Ou seja, quando a situação está maravilhosa, em que se vê exteriormente o agir de Deus, aí nós ficamos todos entusiasmados. Agora, quando vem a crise, é neste momento que a nossa fé
como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, é que a nossa fé é colocada à prova. A fé do coração sincera, a fé verdadeira, precisa passar por um processo de burilação, um processo de lapidação, um processo de tirar as arestas todas, para que a sua fé seja aprovada, a sua fé seja revelada, mais preciosa do que o ouro quando passado pelo fogo. De todo modo, são esses os passos: entristecimento. Qual o próximo? Sono espiritual, dispersão, abandono. Quantos hoje, na nossa experiência de ministério, não estão nesse terceiro passo do abandono? Quantos não tomaram o caminho de volta para casa? O caminho de volta para Emaús? O caminho de volta para a vida antiga? Como que dissesse, olha, foi muito bom, nós tentamos, foi maravilhoso o tempo que durou, entretanto, está tudo acabado. Agora eu pergunto, por que será que pessoas que viveram experiências tão profundas como os discípulos, porque viveram com Cristo, eles conviveram com Cristo encarnado, como pode pessoas que tiveram tantas experiências agora simplesmente chegarem a esse nível de abandono? Tudo bem que vem a tristeza, tudo bem que vem o sono, mas quando chega na dispersão, já é um grau um pouco mais complicado. E quando chega então no abandono, é um caso quase sem volta. E por que será que pessoas tão abençoadas como foram e tão privilegiadas chegaram a tal ponto? E eu comecei a procurar dentro do texto de Lucas 24 as razões. Poderia procurar em outros lugares da Escritura, mas como eu me apropriei aqui dos discípulos do caminho de Emaús, eu pensei, bem, aqui dentro deve haver as respostas. Por que que eles chegaram a essa situação? E se você, porventura, estiver passando por essa situação de entristecimento, sono, dispersão ou mesmo abandono, ao você verificar as causas, as razões por que você chegou a essa situação, é possível que você, compreendendo, você clame a Deus por misericórdia e você então consiga retornar para uma vida ativa, cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus e para a nossa glória enquanto aqueles que estão desfrutando da glória de Cristo. Tá bom? Então busquei aqui dentro de Lucas capítulo 24 e eu identifiquei 4 coisas, 4 situações que colaboraram e que fizeram com que esses discípulos tão privilegiados, tão entusiasmados, chegassem a este ponto de degradação. E a primeira causa, embora não esteja na ordem das Escrituras, dos versículos, né? Mas eu coloquei como sendo aqui, está em capítulo 24, versículo 44. Aqui nós temos uma primeira causa, uma primeira razão, porque muitas vezes começamos tão bem e por fim terminamos com uma situação tão complicada, a ponto do abandono, né? A primeira razão está aqui. Lucas capítulo 24, versículo 44 diz assim, ó: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, a falta de compreensão das Escrituras é um dos fatores que nos leva a experimentar essa decadência. Ou seja, quando não se compreende o que nós estamos pregando, nós estamos falando, estamos ensinando. Jesus, por 3 anos e meio, falou a palavra para eles, explicou a palavra para eles. Quando Jesus falava uma parábola, chegava em casa, o Senhor explicava o significado da parábola. Ou seja, não foi por falta de explicar, não foi por falta de falar. Entretanto, os discípulos estavam impedidos de terem uma compreensão clara acerca da Escritura. Então, muitas vezes, você não vê os resultados na sua vida espiritual,
e é o que te frustra, porque você tem uma expectativa espiritual. Essa expectativa, quando não é satisfeita, é seguida de uma frustração. Você fica frustrado. Os discípulos ficaram frustrados quando viram Jesus se entristecer, quando viram Jesus ser preso e não fazer nada. Cadê aquele homem poderoso, aquele homem forte, que curava os enfermos, que expulsava os demônios? Agora veio meia dúzia aí de soldados e prendeu a Jesus Cristo, e ele não fez nada, não invocou uma legião de anjos para defendê-lo, não soltou nenhum fogo, nenhum raio na cabeça de ninguém. Ele simplesmente se entrega como quem não pode fazer nada, porque a impressão que dava é que ele não podia fazer absolutamente nada. Embora ele dissesse para Pedro, né? Olha, eu posso invocar aqui uma legião, ou tantas legiões de anjos, a meu favor, viriam aqui com espadas aqui e mataria todos aqui neste momento. Ele declarou que podia fazer isso. O problema é que ele não fazia. E é quando você vê que Jesus não reage, quando você pensa que ele deveria agir ou reagir, é que vem a frustração. Então, quantas vezes nós não ficamos frustrados por não alcançarmos aquilo que nós pensávamos ou que nós pretendíamos alcançar? Vem a frustração, mas a frustração, ela vem exatamente por não compreendermos as Escrituras Sagradas. De sorte que nós podemos até mesmo ilustrar aqui por que nós temos avançado tanto na visão espiritual acerca da verdade de Deus. Alguns falam assim, pastor, está mudando, muitas coisas mudaram. Né? Muitas coisas mudaram na igreja. Eu digo, glória a Deus, porque mudaram. Já imaginou você estar com 16 anos de igreja, cantando aquele mesmo corinho, daquele mesmo jeitinho, sem compreender nada além daquilo? O conhecimento de Deus, ele é progressivo, porque nós vamos sendo orientados e vamos nos tornando habilitados a cada dia a compreender as verdades das Escrituras. Então, por exemplo, quantas vezes nós não pensamos aqui, falamos sobre, por exemplo, eleição e predestinação, um tema que foi abundantemente tratado neste ministério, em conferências, em simpósios, em estudos, em pregações, de sorte que, inclusive, a nossa conferência está chegando agora, mas será no mês de outubro. A conferência será no dia 6, 7, 8 e 9 de outubro. Já está marcada deste ano. Dia 6 é uma quinta-feira à noite. Aí dia 7 de outubro, sexta-feira, sábado, dia 6, 7, 8 e domingo, dia 9. Uma reunião por dia. Sexta-noite, quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã. Não, sábado à noite e domingo de manhã. Nós vamos tratar um tema em que nós vamos passar por esse aspecto da predestinação mais uma vez. Não que vamos falar sobre predestinação, não. Vamos falar sobre a unidade do Evangelho de Cristo, o pleno Evangelho de Cristo, numa perspectiva plurivalente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos demonstrar a razão dos 4 Evangelhos de Cristo, desses 4 Evangelhos falarem do único Evangelho, numa visão plural do Evangelho. Como que esse Evangelho de Cristo alcança tantas pessoas do mundo. Então, ao falarmos esse tema de predestinação, vamos passar por isso na conferência, nós, por muito tempo, abordamos com muita clareza a questão de que o Senhor escolhe e predestina os seus. Uma verdade inquestionável. Qualquer leitor sensato da Escritura não pode negar essa verdade que tão claramente está revelada em Romanos, sobretudo, e nos Evangelhos e nas outras cartas, quando ali o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, os demais apóstolos falam com bastante clareza acerca disso. Entretanto, foram necessários, talvez, vamos colocar, 16 anos, para que esta verdade, que é bíblica, que não pode ser negada, foram 16 anos para nós compreendermos exatamente o porquê que o Senhor elege e predestina pessoas. Porque a resposta comum é, não, ele elege porque ele é Deus, ele quer e ponto final. Né? Ou seja, ele é Deus, ele é soberano, ele manda quem és tu, ó vaso de barro, quem és tu, ó caco de barro, para discutir isso com Deus. A pessoa, não, calma, não discuto mais, tudo bem.
Eu aceito, mas não entendo. Ou entendo, mas não aceito. Ou melhor, eu aceito, porém não entendo. Então, o tempo é necessário para que você vá compreendendo as Escrituras, para que ela vá se clarificando no seu entendimento, para que outros aspectos da verdade, ainda não compreendidos, uma vez trazidos à luz, nos ajude a compreender o todo da revelação de Deus. Ou seja, nós não podemos compreender as doutrinas bíblicas isoladamente ou isoladas uma das outras. Eu compreendo, por exemplo, eleição e predestinação. Ponto final. Eu também compreendo o reino milenar. Eu também compreendo... Não, nós temos que compreender a verdade de Deus é una. É uma só verdade. Então, todas as doutrinas bíblicas que expressam algum aspecto da verdade, nenhuma delas, na verdade, expressa a verdade. As doutrinas bíblicas expressam aspectos da verdade e que somente quando colocadas todas num conjunto, numa visão unitária, é que nós conseguimos compreender a verdade na sua plenitude. Então, os discípulos, eles tinham esse primeiro problema, eles não compreendiam as Escrituras. Jesus falara muitas vezes para eles: olha, importa que o Filho do Homem seja preso, seja crucificado, será zombado, escarnecido, será morto. Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus deixa isso muito claro para eles. Só que quando eles viram acontecer, eles foram frustrados, se entristeceram, dormiram, ficaram dispersos e abandonaram por não compreenderem as Escrituras. Então, mais do que nunca é necessário que a nossa fé, ela não seja simplesmente uma fé na fé. Ou seja, eu creio que a minha fé está certa. Mas por que você acha que é por aí? Não, porque eu acredito que é assim. Eu tenho certeza que é assim. O problema é que essa fé, na fé que você tem, não é segura, não é sólida. E quando vier as dificuldades, talvez no primeiro vento que der, você se entristece. No segundo, você dorme. No terceiro, você fica disperso. No quarto, você já está abandonando. A fé, ela não é porque ela é fé que ela não é verificável. Tudo bem que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Entretanto, a sua fé, ela está revelada nas Escrituras, de modo que nós devemos compreender a verdade de Deus. Nós temos que nos esforçar para compreender o funcionamento da vida cristã. Por exemplo, eu nunca estive tão claro na minha experiência como agora, acerca da vontade de Deus. Nunca estive tão claro. Passei muitos anos, eu poderia dizer, de modo geral, que eu passei toda a minha vida tentando agradar a Deus. De que maneira? Fazendo coisas para Deus. Ou seja, como que se Deus fosse aquele pai bastante, como eu posso colocar? Aquele pai severo, aquele pai ignorante, que impõe um comportamento para o filho, e o próprio pai não sabe nem por que o filho tem que se comportar daquele modo. Olha, você tem que fazer isso, mas por quê? Não interessa por quê, é para fazer e ponto final. Eu sou seu pai, você me respeita e ponto final. E a criança fica ali naquela obrigação de fazer, ela não sabe por quê. Não pode cortar o cabelo, mas por quê? Não, porque não pode. Ponto final. Aí a pessoa fica tentando agradar a Deus, servir a Deus com essas coisas, toda a minha vida tentando agradar, e pensando que estava agradando. Até que então o Senhor começou a nos clarificar acerca do que é o pecado. O que é o pecado, afinal? Interessante que, quantos pararem para refletir e pensar, e sobretudo para observar, as pessoas que hoje em dia, por não terem o discernimento do que é o pecado, por não terem o discernimento, e por acharem que servir a Deus deve ser na base de realizar coisas para Deus, de uma vida ascética, essas pessoas, quanto mais ascética é a pessoa, mais ela manifesta o pecado na sua vida. O pecado enquanto egoísmo, enquanto orgulho, enquanto presunção, que agora vai se manifestar por sua vez, agora sobre os outros com o desprezo,
com o julgamento, com a falta de amor, de misericórdia, de compaixão. Mas tudo isso é um grande engano na mente da pessoa, porque ela não compreendeu a verdade. Ela não sabe o que é o pecado. Faça uma relação enorme de tudo aquilo que você chama de pecado. E procura então identificar qual desses pecados que você listou que foi cometido por Lúcifer no céu. Você não vai encontrar. E o pecado que ele cometeu no céu, que é o pecado, origem, raiz de todo e qualquer pecado, você certamente não terá colocado na sua lista de pecados. Então, a compreensão das Escrituras se torna necessária para que nós tenhamos uma fé sólida, uma fé firme. Porque se você tem clareza das Escrituras, então agora você vai poder encarar todo e qualquer momento difícil com muita segurança. Porque você consegue enxergar a verdade de Deus e consegue enxergar o caminho que é difícil. Você sabe reconhecer e diferenciar uma coisa da outra, a sua fé, portanto, não será abalada. Um outro aspecto que levou os discípulos a voltarem a ter uma degradação, a chegar a um ponto de desesperança, também está relacionado às Escrituras. Capítulo 24 de Lucas, versículo 25. Primeiro é dito que eles não compreendiam, né? Agora capítulo 24, versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, se por um lado eles não entendiam, agora acrescenta-se mais um detalhe, aqui talvez seja o mais grave. Tardos de coração para crer. Ou seja, eles ouviam e eles tinham uma certa resistência para receber aquela palavra. Eles eram tardios em se apropriar daquela mensagem. Jesus disse: olha, porventura não convinha que o Cristo padecesse. Eles poderiam dizer: é verdade, o Senhor disse mesmo que deveria padecer. E por que vocês não creram nisso? Por que quando chegou o momento de o Cristo ser preso e ser crucificado, vocês ficaram com medo e abandonaram? Porque eles eram tardios em crer na palavra. É preciso não somente que compreenda, temos que compreender. Esse é o aspecto intelectual. A compreensão da verdade intelectual, o que não significa que ela deixe de ser espiritual. Não. Ou seja, a compreensão passa pelo entendimento, pela sua mente. Então, quando você compreende por revelação de Deus as Escrituras, é o primeiro passo. O segundo é crer nessa palavra. É quando você, ao ter o contato com a verdade, compreendendo a verdade, ela agora passa a habitar o seu coração. E é isso que traz descanso. Mesmo nas mais difíceis provas e dificuldades, o que traz o descanso para a alma é a fé. O crer na Escritura. Se Deus disse, então nós estamos seguros. Porque Deus não pode mentir. Deus não pode se arrepender. Então, porque os discípulos, primeiramente, não entendiam, não compreendiam, e porque eram tardios em crer, eles acabaram chegando na situação em que chegaram. Pastor, mas eu acredito que todos que ouvem a palavra, sobretudo aqueles que congregam, que são membros do ministério, que fazem parte do ministério, eles certamente devem crer, porque como é que poderiam seguir e continuar se não crescem? O problema é que o conceito de crer é que talvez não esteja muito claro. Porque crer não é simplesmente você consentir. Vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Amém, eu creio. Você está consentindo. Agora a questão é, o que isso significa dentro do seu coração? Porque a fé, como diz Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que não se veem.
é a certeza, ou seja, embora eu não veja, há no meu coração uma certeza que me controla, que me guia, que me dirige. Ou seja, só é possível que alguém caminhe, que alguém continue, que alguém prossiga, se ela crer de fato no coração. Por isso, muitas vezes nós vamos ficando desanimados e vai vindo uma dúvida no coração. Talvez é porque você ainda não recebeu no coração as palavras de Deus. Talvez tenha concebido na mente. Não, eu concebo e eu concordo. Mas aí é que está o detalhe. É quando vem o sol, é quando vem as tribulações, como Jesus fala na parábola do semeador, é exatamente quando vem as tribulações é que a fé é posta em prova. É quando você, de fato, pode perceber o quanto que essa palavra já te ganhou, o quanto ela te controla, o quanto que ela te dirige a vida, o quanto que ela te domina no seu coração. É quando vem as dificuldades. Então os discípulos precisavam, eles não entendiam e não criam adequadamente as Escrituras. E ainda o outro ponto, e esse é um ponto interessante porque o registro diz que quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles no caminho de Emaús, eles não o conheceram. Eles não o reconheceram. Ora, como é que pode alguém passar 3 anos e meio com Jesus, comendo com ele, dormindo com ele, andando com ele, o dia inteiro com ele, de segunda a segunda com ele, todos os dias, 3 anos e meio, e agora eles caminharem 12 quilômetros conversando com o Cristo ressuscitado e eles não conhecerem a Jesus Cristo? Não é estranho, não? E já perguntaram ao pastor, por que eles não, o que aconteceu que eles não puderam conhecer a Cristo, não reconheceram que era Jesus Cristo? E aí, talvez haja muitas respostas para isso. Alguns falam, não, é porque Jesus agora estava ressuscitado, então estava incorruptível, então perdeu os traços da velha criação, enfim, tal. Mas e por que eles reconheceram então, depois que ele partiu o pão e viu que era ele mesmo? Talvez a explicação esteja no fato de que, pela própria Escritura, nós vamos perceber que o Cristo de Deus, ele surge no entendimento da igreja somente depois do Pentecostes, sobretudo com as cartas de Paulo. Ou seja, há um primeiro período antes da morte de Cristo em que ele é conhecido como Jesus de Nazaré, chamado o Cristo. Quando diz Jesus de Nazaré chamado o Cristo, quer dizer, muitos o chamam de Cristo, mas o nome dele é Jesus de Nazaré. É o homem. Ao passo que somente depois da morte e da ressurreição, é que agora é nesta ressurreição que surge a figura do Cristo de Deus, do Messias de Deus, porque a ressurreição teria sido essa prova. É o que está aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha, e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele é designado, ele é proclamado, ele é manifestado Filho de Deus por ocasião da sua ressurreição. Então, há de se distinguir aqui 2 coisas. O Jesus de Nazaré, o homem histórico, do Cristo de Deus, que agora, embora inclua esse Cristo histórico, mas agora em ressurreição, em poder, em manifestação, esse Cristo de Deus, que agora é o cabeça da igreja, é aquele que, em cujas mãos foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, os discípulos, eles só conheciam a Jesus de Nazaré. Todo o relacionamento que eles tiveram era com o homem. Eles tinham, na verdade, uma visão completamente material das coisas. A ideia era que era Jesus de Nazaré. Pensavam, portanto, por conseguinte, que este homem haveria de estabelecer o quê? Um reino em Jerusalém. Se eles tinham a ideia apenas do Jesus histórico, do Jesus homem, do Jesus filho de Maria, ainda que enviado de Deus, eles tinham uma visão tão material que eles pensavam, olha, daqui a pouco, uma questão de tempo, Jesus vai reunir os discípulos, cada um vai pegar uma espada,
e nós vamos nos proclamar libertos. Vamos proclamar a libertação de Israel. Vamos reinstaurar em Jerusalém um trono, ele se assentará no trono e ele vai governar. E aí pronto, nós vamos ter todo o poder e as nações do mundo inteiro terão que se subordinar e submeter ao governo do Messias. E aí então nós vamos dominar sobre toda a terra. Não foi o que os discípulos disseram lá no caminho de Emaús? E nós pensávamos que era ele quem iria restaurar o reino de Israel. Então, nesse ponto, que é conhecer o Cristo histórico, não conhecer o Cristo de Deus, no sentido de você desenvolver uma visão meramente material das coisas de Deus. Querem ver uma coisa? Por incrível que pareça, toda a visão do cristianismo, ela é material. Querem ver? Como é que foi que Deus criou o homem? Aí vão dizer, não, Deus criou tudo em 7 dias, em 6 dias. No 6º dia, Deus desceu no rio. Aí você vai imaginando Deus descendo no rio. Já imaginou Deus descendo no rio? Aquele que é dito que nem o céu dos céus podem contê-lo, nem todo o universo criado pode contê-lo. Agora, descendo do rio, agachando na beira do rio, e lá, vai Espírito Santo, vai lá, Jesus, vai todo mundo, pegando o barro, amassa bem, ó, não está bem amassado, vai, é o barro. E agora que a massa está boa, agora imagine só, a pessoa vai imaginando, Deus fazendo, moldando os braços, fazendo os dedinhos, pega um palitinho de foto para poder fazer o risquinho da unha, os risquinhos aqui do dedinho, aí faz os buraquinhos do ouvido com o dedo, né? O nariz, tudo fazendo os buraquinhos certinho. Você fica imaginando essa cena. Pastor, mas foi o que eu aprendi. É o que está lá em Gênesis, que Deus fez o homem do pó da terra. É verdade, está escrito mesmo. Agora, você está ignorando que a Bíblia ela foi escrita num período de 1.500 anos, ao longo de 1.500 anos. De sorte que nós temos aqui um eixo evolutivo em que a revelação de Deus vai saindo de um estágio de rudimento até chegar na sua plenitude. Então, quando Moisés escreveu o Gênesis, lá está numa linguagem figurada, numa linguagem rudimentar. Ali contém princípios ali para que você compreenda a verdade. Aí, de repente, você continua dizendo, e como foi que o homem pecou? Ah, isso aí é fácil. Olha, no meio do jardim, no jardim tinha muitas árvores, centenas de árvores. Não tinha? Tinha manga, tinha goiaba, tinha o que mais? Maçã, pera, uva, abacaxi tinha demais. Eu penso do lado de cá tinha um campozinho cheio de abacaxi. Né? E aí, só que no meio do jardim havia uma árvore. Alguns pensam que poderia ser uma maçã, não importa. Então, o homem comeu da árvore proibida. Isso também está escrito. Pastor, mas não foi assim? Foi e não foi. Porque se você pensa que o homem caiu porque comeu uma fruta, e agora Deus vai fazer um tacho de fogo e enxofre para colocar o homem para queimar nesse fogo eternamente, porque ele comeu uma fruta. E aí eu não entendo mais nada, porque o próprio Jesus declarou o seguinte, atenção, ele disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora, imagine o Pai Celestial que é bom. Então, se você que é mau, jamais colocaria o seu filho dentro de um tacho de fogo fervendo, por toda a eternidade, não é por uma semana de castigo, não é por toda a eternidade, porque ele comeu uma maçã que você disse para ele não comer, você faria isso? E é porque você é mau. E você sendo mau não faria isso? Deus que é bom faria isso? Olha como nós temos que rever muitas coisas. A falta de compreensão das Escrituras nos leva a essa visão material. Aí quando você tem essa visão meramente material, e essa visão é confrontada com uma verdade superior, você tem dificuldade de crer na palavra. Porque é mais cômodo você crer que foi assim.
tinha uma árvorezinha, o homem comeu, pronto, está resolvido. Todas as desgraças do mundo, do universo, aconteceram ou existem sobre a terra, porque o homem comeu a maçã. Passou, não era maçã, fosse a fruta, pera, uva, berinjela, banana, não importa. A não ser que você compreenda que aquela árvore representa. Se você entender, você vai ter que espiritualizar o sentido. Aí você vai perceber que essa árvore continua viva e diante, presente de todos os homens em todos os tempos. A escolha não é só de Adão, a escolha também é sua. É muito fácil, não, Adão caiu, eu também caí, eu estou assim por causa de Adão. E você está aí tocando terror, metendo a taca na mulher, comprando nos mascates, não paga. Não, a culpa é de Adão, esse Adão acabou com minha vida. Adão acabou com minha vida. Meu irmão, a escolha é sua. A árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de você hoje. Essa árvore nunca deixou de existir, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal significa o que você faz com o conhecimento e o entendimento que você tem. Você abandona a Deus para viver por si mesmo, ou você a cada dia se une mais e mais a Deus? Por isso você vai continuar na escritura, vai vendo que se estabelece geralmente uma visão muito material das coisas. Quando chega no Novo Testamento, continua a mesma coisa. Até então, os crentes falam que vai descer uma cidade do céu, uma cidade de ouro. Vamos pegar João capítulo 14 e Apocalipse capítulo 21. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Eles pegam, vou preparar-vos um lugar. Como que dissesse vocês aguentam aí, que eu vou no céu preparar um lugar para vocês. Aí dizem, ele foi e está preparando a nova Jerusalém. Ele está construindo uma cidade de ouro, para vocês morarem dentro de uma cidade de ouro. Isto é uma visão material das coisas. Basta ler com atenção que o próprio texto vai dizer que aquela cidade não é uma cidade, ela é símbolo da habitação de Deus, uma vez que cidade é uma habitação, porque é feita de muitas habitações. Na casa do meu pai há muitas moradas, são muitas habitações, porque ele habita em cada um de nós. E isso é uma visão espiritual. Se você não espiritualizar essas coisas, você vai desenvolver uma visão meramente material, como que você olha e pensa que o que salva o homem, eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo, já repeti aqui umas 4 ou 5 vezes, mas isso não entrou no coração ainda. Inclusive, se Deus permitir, na conferência, nós vamos lançar um livro chamado A Dracma Perdida. E esse livro trata desses aspectos, da queda, da redenção, da morte de Cristo, da salvação. Então, a visão material é tão grande, que se desenvolve acerca das Escrituras, que as pessoas falam assim, olha, Jesus morreu na cruz. Há 2000 anos, atenção, há 2000 anos, ele foi crucificado. Pegaram pregos, meteram nas suas mãos, nos seus pés, e açoitaram as costas dele com chicote. E aquele sangue correu. O sangue, as hemácias, né, pastor Josué? As hemácias desceram, caíram na terra. E ele morreu pelos meus pecados. Então agora eu estou o quê? Salvo. Eu estou perdoado e estou salvo. Pastor, mas não é assim não? Não, o fato é que pelo sacrifício de Cristo, isso é um fato, pelo sacrifício de Cristo, somente por intermédio dessa obra de Cristo redentora é que o homem é salvo. Não existe nenhum outro meio de redenção, senão por meio do Cristo de Deus nesta obra de redenção, que inclui não somente a sua morte de cruz, mas desde o momento em que ele declarou, ó Pai, aqui estou para fazer a tua vontade, esse espírito de redenção. Não há salvação fora de Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição. O problema é como que nós
pegamos, nos apropriamos dessa verdade, como nós concebemos essa verdade, como nós julgamos essa verdade, por considerar que a salvação está nas quarentenas de chicotadas que Cristo levou. Você vê, se ele levou a chicotada, então eu estou salvo. E se esquece que a salvação de Cristo, aquela morte que ocorreu, atenção, há 2000 anos, foi apenas a manifestação da morte do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, há 2000 anos houve a manifestação da morte, que ocorreu desde a fundação do mundo. Porque se você perguntar às Escrituras, quando foi que Cristo morreu, ela te responderá explicitamente: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ou não dirá isso? Ora, então como é que ele morreu há 2000 anos? Foi há 2000 anos ou foi desde a fundação do mundo? Foi desde a fundação. E o que aconteceu então há 2000 anos? Aconteceu a manifestação. Ou seja, a morte não é simplesmente morte física. Por causa desse equívoco, foi que o tal de Kenneth Reagan declarou que quando Jesus morreu por nós, e a Bíblia diz que ele desceu ao inferno, ao Hades, né? Sabe o que ele disse? Que ele foi para lá para ficar 3 dias e 3 noites se queimando no fogo eterno. Kenneth Reagan declara que Jesus foi para o lago de fogo por 3 dias e 3 noites. E a pergunta é, mas por que esse absurdo? Ele diz, simplesmente, porque se ele morreu em nosso lugar, não bastaria que ele morresse a morte física, deveria também morrer a morte eterna. Senão não pode ser substituto nosso. Pronto. E aí ninguém pode discutir com ele, porque dentro desse ponto de vista ele estaria correto. A não ser que você diga, não, o problema é que você está entendendo a morte de Cristo como sendo a morte física. E não é a morte física que define a nossa salvação. O que define a nossa salvação é a morte, enquanto aquele que, sendo Deus, abriu mão de ser. Quando aquele que é, abre mão de ser, quando aquele que é, ele manifesta-se como aquele que não é, abrindo mão da sua glória, tornando-se em figura humana, servo dos homens, e vai suportando tudo isso com um coração completamente de amor e de obediência ao Pai e de amor pela sua criação. Isto é o morrer, que passa pela cruz, pela chicotada, pela cusparada, pelos bofetes, que passa por tudo isso. Mas não é exatamente a morte física que redime. O que redime é essa disposição, é essa vontade. Como diz Hebreus capítulo 10, é nesta vontade é que nós somos santificados. Então a salvação de Deus, ela só pode ser aplicada a mim a partir do momento em que esse espírito de redenção, ele é concebido no meu coração. Quando eu concebo o espírito de redenção, é neste momento então que eu creio de fato. Crer em Cristo não é simplesmente você falar, não, eu acredito que ele morreu por mim. Não, não é assim. Crer em Cristo é conceber os ensinamentos de Cristo, as palavras de Cristo, a vida de Cristo, o Espírito de Cristo. Crer é receber para dentro de si esta verdade. E é por isso que João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 6 ou versículo 7, ele diz o seguinte: se andarmos na luz, tem uma condição aqui ou não tem? Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo. Vamos observar essas 4 proposições. Primeiro, se andarmos na luz. Segundo, como ele na luz está. Então, primeiro, Deus é luz, Deus está na luz.
A primeira proposição é essa. Deus é luz e Ele está na luz. Alguma dúvida sobre isso? Não. Deus é luz e Ele está na luz. Aí a pergunta que se faz é, o que é a luz? Afirmar que Deus é luz e que Ele está na luz, está claro no texto. Agora, e o que significa Deus é luz? Deus está na luz. O que isso significa? De acordo com a primeira epístola de João, luz significa o quê? Amor. Isso porque ele vai colocar as trevas em oposição à luz. Nós não devemos andar nas trevas, devemos andar na luz. Aí a primeira carta vai dizer, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, é mentiroso. Nunca andou na luz. Então andar na luz é andar no amor. Então dizer que Deus é luz é dizer que Deus é amor. 1 João. Deus é luz, Deus está na luz, Deus é amor e a única e maior expressão de Deus é sempre o amor. Então, se Deus é luz e Ele está na luz, segunda proposição, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, se nós andarmos em amor. E a terceira proposição é a consequência dessa, mantemos comunhão uns com os outros. Quando é que nós mantemos comunhão? Quando é que nós temos comunhão? Se nós estivermos na luz. E se nós estivermos no amor. Porque se não estivermos na luz, não teremos amor. E sem amor não tem comunhão. Sem amor não tem comunhão. Você pode colocar, é como se fosse um saco de batata. Todas juntas, mas não estão em comunhão. Como diz o pastor Moisés, salvo engano, não sei se foi ele, colocou num grupo uma vez, tem que se fazer um purê de batata. Para poder unir, para poder ter a comunhão. Então, só é possível que haja comunhão se andarmos na luz. Pastor, mas e como é que eu vou caminhar na luz? De que maneira eu posso caminhar na luz? Simples. Agora olhe para mim. Vamos entender essa questão aqui, porque essa questão é crucial. Vamos imaginar o que foi a queda e vamos imaginar o que então seja a redenção. A queda do homem, ou que seja a queda de Lúcifer, a queda da criação em geral. Pensa comigo, não é a causa de todas as tragédias, de todas as misérias no universo? Não é a queda? E o que foi a queda? Como é que se deu a queda? Será que algum dia Lúcifer estava lá, sem fazer nada, carregando um tacho de luz, né, que é o porta-luz? E aí, Lúcifer, o que você está falando? Não, estou aqui, portando a luz. Nada para fazer, desanimado. Aí, vamos animar esse negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar um violão. Instrumento, vamos inventar aqui uma bebida. E vamos fazer uma festa e dançar. Colocar a irmã Luísa para dançar forró com Serafim e Renato. Colocar os anjos para dançar, um forró, uma musiquinha, um churrasquinho, um negocinho. Isso foi a queda? Gente, em nome de Jesus, está aqui, eles não compreendiam as Escrituras. Eles eram tardios em crer nas Escrituras. Esta é a razão por que as pessoas se desanimam e acabam abandonando. Nós temos que ter uma fé sólida. Gente, o pecado foi simples, está lá escrito. Lúcifer disse, serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei. Essa exaltação, esse ego, esse egoísmo. Eu terei o meu próprio reino do lado norte do universo. Aquele que era servo de Deus, aquele que foi criado para a glória de Deus, chegou um momento que falou assim, eu não quero mais viver debaixo das orientações, da direção, subordinado, eu serei, eu. O único eu que existe de fato no universo é o próprio Deus, que é o eu sou. Ninguém mais é eu, só Deus é. Mas quando ele diz eu serei, aqui está o pecado original. O mesmo ocorreu na terra. Esse mesmo que diz eu serei, falou para a mulher, você será
semelhante ao Altíssimo. E ela comeu o fruto no sentido de desenvolver este mesmo desejo, essa mesma consciência caída de egoísmo. E esse egoísmo, uma vez instalado ou instaurado no coração, é o que gera agora todos os conflitos. Todos os conflitos nascem do ego. Todos. Os casais que estão ouvindo aqui essa mensagem sabem disso. Os jovens que estão ouvindo nos seus relacionamentos sabem disso. Os irmãos da igreja sabem que todos os conflitos nascem desse egoísmo. Está em Tiago, capítulo 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, senão das paixões que militam e dos prazeres que militam na vossa carne? Então, isso é a queda. Sempre que houver esse espírito de exaltação própria, haverá queda, haverá pecado. Mas o interessante é que para haver a queda, este que tenta ou intenta ser, ele precisa não ser. Concorda ou discorda? Aquele que não é, quando intenta ser, é aí que dá a queda. Porque se ele fosse e dissesse, eu sou e daí, não haveria nada. Mas não sendo e intentando ser, nisto consiste a queda. Portanto, não pode haver reversão da queda. Ou seja, não pode haver salvação se não houver uma disposição e uma consciência inversa àquela. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses que aquele que Jesus, sendo igual ao Pai, sendo Deus, não julgou por usurpação, está lembrando a história lá, ó, o ser igual a Deus. Então, sendo, ele disse, eu me farei homem. Mas que loucura! Os céus devem ter ficado extasiados quando ele se aproximou e falou assim, Pai, ou Deus, aqui estou para fazer a tua vontade, prepara-me um corpo e eu descerei lá. Mas isso não é possível. Não poderia certamente mandar um arcanjo, um querubim, mas tem que ser aquele que é exatamente, porque se ele pegasse o maior dos anjos, diríamos Miguel, que talvez nós conhecemos sendo o maior, ele não poderia cumprir essa obra, sabe por que não poderia? Porque Miguel não é. E se ele não é, e falasse eu vou descer, você não é, vai descer para onde? Você não é. Agora, somente aquele que é, pode esvaziar-se do ser. Só o que é. Por isso que agora, esse que é, por um breve tempo, tornou-se homem, servo de homens, sofreu a morte de cruz. Esse esvaziamento do ser, que é o oposto desse enchimento do ser, é esse esvaziamento, é esse coração absoluto por Deus, em obediência a Deus, é esse coração absoluto em amor, a ponto de abrir mão do que é, para obedecer e para amar, é que é a redenção. Então nós estamos aqui entre o espírito da queda e o espírito de redenção. Crer, de um modo ou de outro, você crerá. O fato é que nós somos crentes ao extremo. Todos nós somos crédulos. O problema é em que você crer de fato. Aí ocorre o grande problema. Com meus lábios eu digo o quê? Eu creio na redenção. Mas e o que move a minha vida no meu cotidiano? O que move? Qual é o motor, a força motriz que me impulsiona nas minhas atividades, no meu falar, no meu agir, nos meus relacionamentos, em tudo o que eu faço? É esse espírito ou aquele espírito? Pois o espírito que move você é o espírito no qual você crê. Afirmar que crê com os lábios, neste ou naquele, nada significa. Os irmãos perceberem que nós estamos numa situação muito grave. Ou não? Porque crer não é consentir com os lábios. Crer é aquilo que você recebe dentro do seu coração como sendo a única verdade. De modo, então,
que se nós andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. De modo então que a redenção se dá pelo crer, e esse crer se dá quando eu me dirijo para Cristo, o Espírito de Cristo. Quando eu me ponho sob a luz. A redenção se dá pelo crer. Somente se você crer será salvo. Ninguém será salvo se não crer. Não é isso que a Bíblia declara ou não é? Não tem que crer em Jesus, crer no seu nome. E esse crer se dá quando? Quando eu me aproprio no meu coração desse espírito de redenção. Quando eu me aproprio, eu estou na luz. Agora eu estou na luz. Porque o que me ilumina é esse espírito de altruísmo, de amor, de perdão, de misericórdia, de graça, que é tudo o oposto do espírito de Lúcifer caído, que é o egoísmo, que é a desobediência, a inveja, a maldade, a dissensão, que é todas as coisas da carne. Quando então eu me aproprio dessa verdade da redenção, agora eu estou na luz. E agora esse Espírito de Deus, que é luz e que é amor, no qual eu creio, do qual me apropriei, me faz ter comunhão uns com os outros. Ou com os outros. E nós todos, uns com os outros. E é somente nessa condição que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando é que o sangue de Cristo, no sentido que esse Espírito de redenção opera em mim para me perdoar de todos os pecados que eu cometi enquanto eu estava na condição de trevas? Enquanto eu estiver nas trevas, o sangue não pode operar em mim. Ou pode? Enquanto eu estiver nas trevas e permanecer nas trevas, eu posso dizer, Jesus morreu por mim. Mas posso dizer. Agora, afirmar que essa salvação se aplica em mim, porque eu consinto com meus lábios, não é assim. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. De sorte, então, que a visão acerca da morte de Cristo, da redenção de Cristo, deve ser elevada, saindo de uma visão meramente material, de um crucifixo, ou de um ato histórico, para transcender, alcançar, tocar e experimentar o que há de mais elevado, que é o Espírito de redenção. De todo modo, a razão por que os discípulos não puderam permanecer firmes no momento de crise, é porque eles não compreendiam as Escrituras, porque eles não criam nas Escrituras, porque eles tinham uma visão meramente material das Escrituras. Então, quantas vezes e quantos de nós estivermos na mesma condição que os discípulos, estaremos ou seremos vulneráveis. E aí não tem o que se fazer. Agora, quando os olhos do coração são abertos, porque diz a Bíblia que o Senhor abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, aí eles entenderam. É o que acontece quando Jesus estava ali diante dos dois discípulos, dentro de casa, e eles conversavam com Jesus e não sabia que era Jesus ressuscitado, e então o Senhor pegou e partiu o pão e deu graças ao Pai. Naquele momento, diz a Escritura, abriu-lhes os olhos e eles puderam reconhecer que era Jesus. Queridos, quando os seus olhos são abertos para compreender as Escrituras, e os olhos são abertos, e você pode agora reconhecer e conhecer o Cristo de Deus, e não simplesmente o Jesus histórico, mas o Cristo de Deus manifestado, neste momento, você recebe toda a força necessária, todo o entusiasmo necessário. Na verdade, o grande problema nosso é a falta de uma revelação, de uma visão espiritual das Escrituras e de quem é Cristo. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 24, só para você poder verificar os dois momentos em que isso acontece. Capítulo 24 de Lucas, versículo 31 e Lucas 24, 45.
os dois momentos, 24, 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, a chave que nos faz compreender esse capítulo, essa porção, é exatamente este abrir o entendimento e abrir as Escrituras, esse discernimento, essa visão espiritual. Quando se abre o entendimento para as Escrituras e se abre os olhos espirituais. Somente uma visão da parte de Deus acerca da Escritura e acerca de Cristo é que fará com que nós, à semelhança dos dois discípulos no caminho de Emaús, versículo 33, se levante na mesma hora. Os irmãos lembram o que eles disseram para Cristo quando o sol estava se pondo? O Senhor não, né? Não chamava o Senhor na ocasião. O sol já declina. Você vai pegar essa estrada aí agora escura, muito complicado. Descanse aqui conosco, amanhã você vai. Agora, de repente, lógico, eles entraram, deve ter lavado os pés, e deve ter preparado uma refeição, e nisso já tinha escurecido o dia. Já era noite. E agora que eles tiveram os olhos abertos, a pergunta é, podemos nós simplesmente agora descansar e esperar para amanhã, para irmos a Jerusalém, falar da nossa experiência que nós vimos o Cristo ressuscitado? Eles não podiam se conter. Agora simplesmente eles esqueceram que era de noite, esqueceram os 12 quilômetros de distância, esqueceram o cansaço, esqueceram tudo e simplesmente diz a Bíblia que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Já de noite, batendo nas portas, abre a porta, abre logo. O que foi para essa hora? É porque nós vimos a Jesus. Ele está ressuscitado, Ele está vivo. Então essa revelação é que nos move, é que nos impulsiona, é que nos levanta. Então, seja lá qual for a sua situação, se você está na situação de entusiasmo espiritual, da infância espiritual, se você passou pelas frustrações, por falta de entendimento das Escrituras, por vê-la materialmente, simplesmente, então você passou então pela tristeza, pelo sono, pelo dispersar e por abandonar, quem sabe, você pode então clamar ao Senhor, Senhor, abra os olhos do meu coração, eu preciso ver. Eu preciso compreender para que eu possa me mover e continuar a te servir. Precisamos de orar nesse sentido. Senhor, abra os olhos do nosso coração. Amém, queridos? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.